Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula. Vamos ao nosso conteúdo desta aula? Aula 18, objeto de conhecimento. Formulação de propostas que atendam ao coletivo na diminuição das desigualdades nos diferentes contextos. Detalhamento: aproximação social por meio das linguagens artísticas criadas individualmente ou colaborativamente que promovam intervenções para o bem comum. As criações artísticas individuais e coletivas no diálogo permanente do sujeito amazônico com o universo das produções local, nacional e global, considerando os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável. E vamos dar início à nossa aula. Então, vamos iniciar a aula de hoje, vamos mostrar uma arte aqui do estado do Amazonas, que representa aqui todo o Amazonas, que é um grafite. Então, o tema da nossa aula de hoje é o seguinte: aproximação social por meio das linguagens artísticas criadas individualmente ou colaborativamente que promovam intervenções para o bem comum. E como vocês estão vendo aí no grafite, um grafiteiro aqui do Amazonas, chamado Raiz Campos, ele tem um tema nos seus grafites que ele representa as etnias indígenas aqui do Amazonas, aqui representado nos muros da cidade de Manaus. Então, isso aí é uma produção artística individual, certo? Que não, um grafite que foi pintado na rua e que várias pessoas, ao passarem, têm essa oportunidade de observar aqui as etnias do estado do Amazonas. Vamos falar agora sobre os projetos artísticos colaborativos. Então, murais comunitários, apresentações de ruas, oficinas culturais e ações performáticas têm o poder de mobilizar comunidades, dar a voz a quem muitas vezes é silenciado e provocar reflexões sobre questões sociais urgentes, como desigualdade, racismo, meio ambiente e direitos humanos. Então, aí nós já até vimos em outras aulas sobre projeto de grafite, onde uma comunidade toda se envolve, grafiteiros de várias partes do mundo também mostram aí os seus trabalhos. Isso para quê? Para a diminuição aí da desigualdade, do racismo, meio ambiente e direitos humanos, ou seja, faz uma reflexão sobre esses temas. Então, vamos ver agora as criações individuais, como nós já vimos ali no grafite do Raiz, quando compartilhadas em espaços públicos ou digitais, também pode inspirar outras pessoas, despertando empatia e consciência social. Então, muitos grafiteiros, com suas obras individuais, também ela faz uma reflexão ali para o público que passa, já que o grafite é uma arte comunitária, ou seja, ela está nos grandes centros urbanos, através dos muros, dos viadutos e dos prédios. Então, a arte, ela é uma poderosa ferramenta de expressão, reflexão e transformação social, por meio das diferentes linguagens artísticas, como a pintura, a música, o teatro, a dança, a literatura e o grafite, como já estudamos. É possível criar ponte entre diferentes grupos, promovendo o diálogo, o respeito e a diversidade e o senso
de pertencimento. Vamos agora mostrar uma obra de um artista brasileiro chamado Eduardo Cobra, que ele é reconhecido no mundo inteiro através dos seus trabalhos. E aqui nós temos uma obra dele, um mural, certo? E ele trabalha como agente de transformação social nessa sua arte aqui do grafite. Então, esse grafite aqui, ele foi chamado de Olhares da Paz ou Mural Etnias. Ele foi produzido no Rio de Janeiro em 2016, no Boulevard Olímpico, zona portuária do Rio de Janeiro, e o tamanho dele é 3.000 metros. Ele é considerado um dos maiores murais do mundo. E o ano foi em 2016, na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vamos mostrar agora um trabalho de um grafiteiro internacional, que é o Banksy, certo? E essa obra dele aqui é chamada Girl with Balloon, ou seja, menina com balão. E aí, ele trabalha também como arte, como agente de transformação social. Então, o que representa esse grafite? Essas obras aqui. Vamos fazer umas perguntas para vocês refletirem um pouco. Então, o que essas obras dizem sobre o mundo em que vivemos? Quais as desigualdades estão sendo retratadas? E como a arte pode impactar a sociedade? Então, vamos mostrar com mais detalhes agora o mural Etnia, certo? Pintado por Eduardo Cobra. Então, vamos ver qual é a mensagem social desse mural. Ele mostra a diversidade, paz e união entre os povos, certo? Então, o mural, ele retrata os rostos de 5 etnias de diferentes continentes, representando os anéis olímpicos. Ou seja, a etnia Uli, de Nova Guiné, na Oceania, que representa aqui o povo originário aqui da Oceania. O Musi, que representa a Etiópia, a África. O Cauim, a Tailândia, na Ásia. Supai, Américas. E essa outra aqui, etnia, que representa a Europa. Então, são 5 rostos aqui que representam os 5 continentes, certo? Representando os povos originários. Então, qual o impacto social dessa obra? Ela denuncia o apagamento cultural e a marginalização dos povos originários. Ela também ela também valoriza a diversidade étnica e cultural como riqueza da humanidade. E também ela transmite uma mensagem de paz e respeito entre as nações e culturas. Certo? Além do mais, ele usa, né, a arte urbana para ocupar o espaço público com consciência social e beleza estética. Então, ele é considerado um mural maior do mundo, certo? Então, esse mural ele transmite uma poderosa mensagem de respeito à diversidade cultural e à ancestralidade dos povos. Eduardo Cobra buscou mostrar que apesar das diferenças étnicas e culturais, todos fazem parte de uma só humanidade. A escolha de rostos indígenas e tradicionais também é um lembrete da importância de preservar essas culturas, muitas vezes marginalizadas ou ameaçadas. Vamos agora apresentar para vocês um outro grafite que nós já mostramos, que é esse aqui, Girl with Balloon, é a menina com balão. Qual é a mensagem social que o Banksy ele representa nessa obra? Embora visivelmente simples, a imagem de uma menina deixando escapar ou tentando alcançar esse balão,
É, um balão vermelho em forma de coração carrega múltiplos significados simbólicos entre eles. Então, esperança, inocência e perda. O balão pode representar sonhos, infância ou amor que está escapando. Também ele representa crítica ao sistema. A obra frequentemente é associada à perda de valores humanos em meio à sociedade de consumo e às desigualdades. Conflitos sociais e guerras. Então, conflitos sociais e guerras, em versões adaptadas por Bansky. O balão já foi segurado por crianças refugiadas, chamando a atenção para o sofrimento de civis em zonas de guerra. Impacto e contexto. A imagem foi amplamente usada em campanhas sociais, incluindo causas como refugiados, paz e justiça social. Em 2018, uma cópia da obra se autodestruiu parcialmente durante um leilão, em um ato artístico performático do próprio Bansky, simbolizando uma crítica direta ao mercado da arte e à sua comercialização extrema. Bem, a cópia, A Menina com Balão, foi leiloada por mais de 1 milhão de libras e momentos após o martelo bater, parte da obra começou a se autodestruir através de um mecanismo embutido na moldura. A peça ficou parcialmente triturada e foi então renomeada como Love is the Bin, o amor está no lixo. Esse gesto performático, tipo de Bansky, foi interpretado como uma crítica ao mercado da arte e à comercialização de obras que, originalmente, eram feitas para espaço público com mensagens sociais. Então, essas manifestações artísticas não apenas embelezam os espaços, mas cumprem uma função ética e social. Elas convidam ao diálogo, à escuta e à construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e empática. Quando um grupo se une para criar algo com significado coletivo, nasce ali uma forma de pertencimento e cooperação que fortalece os laços sociais. A arte, quando usada com sensibilidade, respeito e intenção coletiva, não é apenas expressão, é ação. E quando essa ação é voltada ao bem comum, ela se torna uma poderosa forma de aproximação social e transformação real. Vamos agora falar sobre as criações artísticas individuais e coletivas no diálogo permanente do sujeito amazônico com o universo das produções local, nacional e global, considerando os direitos humanos e consciência socioambiental e o consumo responsável. Vamos falar agora sobre a arte produzida aqui na região amazônica, que ela carrega consigo a ancestralidade dos povos indígenas, o imaginário popular ribeirinho, a biodiversidade local e a cosmovisão única da floresta. Essa produção se expressa por meio de artesanato, das danças tradicionais, da música regional, da pintura, do grafite, da literatura oral e de tantas outras formas que, mesmo quando enraizada no território, consegue dialogar com outras culturas e movimentos artísticos pelo Brasil e pelo mundo. Vamos agora falar sobre o papel do sujeito amazônico na construção da identidade. Bem, o sujeito amazônico, ao produzir arte, conecta-se não apenas com sua cultura local, mas também com o cenário nacional e global. Essa conexão ocorre de forma
crítica e criativa, reafirmando identidades e valores, mas também respondendo aos desafios atuais, como a defesa dos direitos humanos, a valorização das comunidades tradicionais e a necessidade urgente de consciência socioambiental. Agora vamos falar sobre as criações artísticas individuais e coletivas do sujeito amazônico. Elas expressam um profundo diálogo com a natureza, a ancestralidade e a realidade sociocultural da região. Essas manifestações, que incluem desde o artesanato indígena e as pinturas corporais, até as novas linguagens urbanas, como grafite, a música contemporânea, revelam uma rica interação entre o saber tradicional e a influência do mundo moderno. Então, a relação da arte com temas atuais como meio ambiente, direitos humanos e cultura. Então, a arte, nesse contexto, ela torna-se um instrumento de resistência e transformação. Ela denuncia a violência contra os povos da floresta, o desmatamento, a exploração predatória e a desigualdade social. Ao mesmo tempo, propõe caminhos para o consumo mais responsável, o respeito à diversidade cultural e a construção de uma convivência mais harmônica entre ser humano e natureza. Vamos agora falar sobre as expressões artísticas amazônicas individuais e coletivas. Artistas artesãos e coletivos amazônicos têm usado diferentes meios como pintura, escultura, arte digital, performance, instalação para expressar sua visão de mundo e questionar temas como desmatamento, identidade, colonização e sustentabilidade. Ao mesmo tempo em que é profundamente enraizada no território, a arte amazônica tem conquistado espaço em galerias, bienais e eventos culturais de alcance nacional e internacional. Vamos agora falar sobre obras de artistas amazonenses. Vamos falar sobre o Tupã, que é um artista visual nascido em Manaus. Ele usa a arte como meio de conscientização sobre a preservação da Amazônia e a desigualdade social. Suas obras tridimensionais recriam a floresta e materiais reciclados, como EPS, madeira e pallets, unindo estética e sustentabilidade com pinturas abstratas e expressionistas. Projeto Amazon Guardian, criado por esse artista Tupã, ele reúne artistas da Amazônia Legal e destina 50% da venda das obras a ações que combatem a desigualdade social e os impactos ambientais da região, com foco na revitalização dos rios. O manifesto reforça a ideia de que todos podem ser agentes de transformação em prol da sustentabilidade e da sociobiodiversidade da região. Vamos falar agora sobre um outro artista amazonense, Rui Machado. Ele produziu uma exposição Amazônia Artefatos em 2019, com 43 telas em acrílica, mostrando o cotidiano dos povos caboclos, fauna, floresta e questões ambientais e sociais do Amazonas, um diálogo antropológico e visual sobre identidade, consumo e preservação. Bem, o Tupã, que nós falamos antes, ele é filho de ribeirinho, certo? Ele imprime em sua arte uma forte conexão com a Amazônia, unindo elementos tradicionais e contemporâneos para denunciar os contrastes entre a riqueza natural
e os desafios vividos pelas populações locais. Tupã ele celebra a natureza e convida a reflexão sobre a urgência de protegê-la. Seu trabalho tem ganhado destaque nacional, sendo citado até em artigo da Universidade de Cambridge. Agora vamos falar sobre uma cantora indígena, Chuena Ticuna, que ela é de Tabatinga. Então, vocês estão vendo a imagem dela. Ela lançou um álbum, certo? E um show no Teatro Amazonas em 2017. Primeiro espetáculo musical indígena no local. Todas as composições em língua ticuna combinam música, língua, ancestralidade e fortalecimento dos direitos culturais indígenas. É uma das referências da música indígena no Brasil. Cantora indígena do Amazonas e primeira jornalista indígena formada no estado. Em 2017, tornou-se também a primeira indígena a realizar um espetáculo musical no Teatro Amazonas, em Manaus, onde lançou o álbum, um álbum de música e promoveu ainda a primeira mostra de música indígena do estado, certo? Todas as suas composições são cantadas em ticuna, sua língua materna e também o nome de seu povo, que vive na região do Alto Solimões, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Vamos agora mostrar para vocês um outro artista indígena da etnia Baniwa, aqui do Amazonas. Ele é artista e curador da sessão o ATC na Arco Madrid 2025. Ele representou a Amazônia com narrativas visuais sobre colonialismo, resistência indígena e sustentabilidade. Ele utiliza desenhos, pinturas, performance e reapropriação de imagens coloniais. Vamos agora mostrar uma outra artista amazonense, que ela é de origem, ela nasceu no Pará, mas vive aqui no Amazonas. Ela é uma artista e ativista não binária, conhecida como Árvore que anda articulando arte e educação socioambiental, ecologia e direito LGBTQIA+, nos territórios ribeirinhos e urbanos da Amazônia. Então, ela faz performance, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, a transformação dessa artista, ela envolve 2 horas de maquiagem e montagem que sempre envolve elementos da natureza. Ela utiliza corantes naturais, conchas, ramos, sementes, folhas, cascas, fibras e plumagens. Nas performances, Yura, ela se transforma em bichos e plantas para denunciar a violência ambiental. Olha só a transformação dela aqui, como vocês podem ver na imagem. Suas performances são realizadas em paisagens da floresta, a cidade de galerias e a escola. Então, essas obras e artistas ilustram um diálogo permanente entre o sujeito amazônico e as múltiplas esferas de produção local, nacional e global, engajando questões como justiça social, cultura indígena, consumo responsável e sustentabilidade. Esse processo criativo está profundamente ligado aos direitos humanos, pois muitas dessas obras denunciam violações sofridas por comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e populações urbanas marginalizadas. Ao mesmo tempo,
promovem a valorização das culturas originárias e o respeito à diversidade. Então, assim, a arte amazônica não apenas dialoga com outras formas de expressão, mas também contribui ativamente para o debate sobre o futuro da humanidade e do planeta, posicionando-se como uma voz poderosa na cena global. Então, o que essa arte está dizendo sobre o lugar de onde você vem? Quais os problemas ou mensagens vocês perceberam? Então, nós vimos ali artistas amazonenses que estão fazendo uma reflexão sobre o que acontece na nossa região. Ou seja, muitos fazem uma crítica ao desmatamento, à violação ali dos direitos, certo, humanos, os rios poluídos e também, por exemplo, o Raiz, o grafiteiro, nos muros da cidade de Manaus, ele mostra ali a identidade do povo amazonense, ou seja, várias etnias. Então, é uma arte voltada ali para o público em geral, para que nós possamos valorizar as nossas questões, a nossa identidade, visto que todos nós pertencemos, né, aos povos originários, visto que fomos colonizados, mas antes quem habitava aqui eram os povos indígenas. Então, esses artistas estão sempre valorizando a nossa arte. E muitos deles vão para artes bienais do mundo inteiro mostrar o nosso trabalho. Um trabalho que é feito aqui no local, mas também nacional e também global. Então, a arte, através desses artistas, ela tem uma visibilidade mundial. Então, é muito importante que nós valorizamos a nossa arte, a nossa cultura, as nossas tradições. E os povos indígenas, povos originários, eles têm que valorizar suas tradições, a sua música, a sua cultura, a sua religiosidade, através dos seus rituais. Então, assim mostramos a cultura amazonense e vários artistas que estão mostrando a nossa arte no mundo, certo? Então, fica essa reflexão aí para vocês e assim finalizamos a nossa aula.